Vamos aqui conversar um pouco sobre um assunto que um amado irmão aqui do canal, ele fez a seguinte colocação: Pastor, eu sei que o sofrimento, as tribulações, elas são usadas em muitas situações para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso crescimento. E através desse sofrimento, nós vamos sendo diminuídos, vendo que em nós, cada vez mais está sendo limitada as nossas próprias forças. As nossas próprias decisões não são suficientes para nos manter firmados em Cristo e firmados os olhos na pessoa e obra de Cristo, cheio de esperança. Ele diz: eu sei, pastor, só que experiência própria. Eu deixei um tempo de estar alicerçado em Cristo por causa das tribulações que eu vivi. Ele diz: como que fica? Primeiro, vamos partir do princípio de que essa pessoa foi regenerada. Ela teve a experiência da sua morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz, foi crucificada, foi também sepultada com o Senhor Jesus e foi ressuscitada juntamente com Cristo. Vamos partir daí. Cristo tornou a sua vida no seu espírito, mas nós não podemos esquecer que nós somos espírito, alma e corpo. A alma, sentimentos, emoções e as tribulações da vida, elas trabalham fortemente nas nossas emoções, nossa maneira de pensar, encarar a situação, como nós vamos encarar a situação. Mas primeiramente eu quero ler aqui Romanos 5. Ele diz, por isso que eu disse, primeiro regenerados, justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações. Aí que entra o nosso assunto. Nós gloriamos nas próprias tribulações e ele vai dizer o porquê. Porque as próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a tribulação também vai dizer para nós se nós estamos sendo aprovados ou reprovados. O que é o deserto? Eu estou passando um deserto. Deserto é lugar de testes e provas. Nós vamos saber se nós estamos sendo aprovados diante de Deus, firmes na fé, na esperança, na dependência, crendo na suficiência de Cristo ou não, mediante as tribulações, os testes, os desertos, que muitas e muitas ocasiões são arranjos de Deus para chamar a nossa atenção, quer sejamos aprovados ou reprovados. Muito bem. A tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, uma experiência, maturidade. Menos nós, mais Cristo. Sermos crentes espirituais maduros. Vai trazer a experiência. E essa experiência
vai nos conduzir à esperança. Então são bênçãos. Mas como o irmão disse, é verdade, eu passei por isto e fracassei. Mas hoje ele está sendo trabalhado, firmado, chamado a atenção, irmãos. Nós não fomos salvos, regenerados para viver um bem-estar segundo o que nós entendemos, segundo o que nós esperamos, segundo o que nós planejamos, segundo o que nós sonhamos. A regeneração em Cristo Jesus não nos promete isto. Mas promete muitas vezes: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, arrependei-vos, considere-se dependente da suficiência de Cristo e não da sua. Considere o Senhor da sua vida e não você o Senhor da sua vida. Vida cristã não é mais a nossa vida, é a nossa vida sendo desconstruída. É a vida de Cristo ser construída. Vida de Cristo é paz, vida de Cristo é justiça, vida de Cristo é obediência, vida de Cristo é submissão. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele passou o sofrimento para ser aperfeiçoado como filho do homem. Ele, filho de Deus, era perfeito, tremendamente perfeito. Mas ele, como filho do homem, ele precisava ser aperfeiçoado para ser o nosso salvador pessoal. Aquele que identificou exatamente com aquilo que nós éramos. Por isso que é gostoso orar e falar com o Senhor Jesus Cristo, porque ele entende exatamente quem nós somos, nossas carências, nossas tristezas, nossas angústias. Ele ficou angustiado até a morte lá no Getsemane. Ele compreende muito bem. É maravilhoso o nosso Salvador, nosso Senhor. Como é gostoso, como é prazeroso ter intimidade com Ele. Agora, como eu vou entender que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam ao Senhor, para o seu crescimento, para a sua edificação e para que Deus, o Pai, alcance em nós o seu eterno propósito de nos fazer filhos maduros, filhos parecidos com o Filho dele? Como eu vou entender? Se eu não for ensinado, se alguém não me ensinar, se alguém não pregar para mim, se alguém não me orientar biblicamente, com uma experiência viva de alguém que já recebe e já está nesse processo, porque ele foi colocado nesse processo, e essa pessoa é muito grata de ter sido colocada nesse processo de santificação, de visão espiritual, conforme Efésios 1:18, iluminados os olhos do vosso coração, se nós não formos instruídos, porque hoje a maioria das mensagens você vai ter, você vai conseguir, você vai receber, você vai, você, o homem é o centro, enquanto que o cristianismo é Cristo, o centro. É a vontade de Deus e não a nossa. É o plano de Deus e não o nosso. É o querer de Deus e não o nosso. E para quê? Para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Mas se o homem estiver para a minha glória, para mim, eu vou lá na igreja buscar uma bênção, enquanto que o Senhor fala assim: sê tu uma bênção, pelo abençoador que habita em você. Nós não somos bênção. O abençoador que habita em mim e em você, podemos ser bênçãos. Pela bênção, com letra maiúscula. Podemos ser bênçãos, com letra minúscula, para a vida das pessoas que nos cercam. A suficiência é de Cristo. Como nós vamos entender então, meu irmão, que você perguntou isto? É gradativamente pelo ensino.
e pelo trazer a cruz no nosso dia a dia. É negar-nos a nós mesmos constantemente. É sermos instruídos que Deus, o Pai, estabeleceu um alvo para mim e para você, que faz parte do alvo dele. É nos enfraquecer para que ele possa e tenha liberdade de nos fortalecer. E muitas vezes é necessário as tribulações, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele habita em mim e você, então nós podemos nos considerar por ele mais do que vencedores. Aleluia! Como é maravilhoso! Nós precisamos ser instruídos, orientados. Esta mensagem precisa vir cristocêntrica, para que a nossa dependência seja totalmente dele, e não visando as tribulações e arranjos do Senhor na nossa vida, muitas vezes nos contrariando, nos batendo de frente, nos entristecendo inclusive. Mas se nós estivermos sendo orientados espiritualmente, e o Espírito Santo de Deus em nós tiver identificação com aquilo que nós fomos ensinados, que é do próprio Espírito Santo, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, vai produzir em nós alegria no meio de tristeza, arrependimento de uma situação que nós não estamos percebendo pecados. Ele renova nossas forças quando ele estiver nos conduzindo à nossa fraqueza. E ele abre os olhos do nosso coração, nos dá visão celestial, quando nós estivermos só com a visão daqui da terra, daqui e agora. Você vai ter, é para aqui e agora. O centro não é o homem, o centro é Cristo. Assim o Senhor opera. Como que nós vamos saber? É sendo ensinados, sendo orientados, sendo encaminhados, direcionados pela própria palavra de Deus, que está na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Por que eu não posso sofrer se ele sofreu? Por que eu não posso abrir mão da minha vida se ele abrir a mão da vida dele? Nós devemos guardar isto na nossa mente e no nosso coração. Eu quero ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser. Por quê? Porque essa é a plena vontade de Deus. Ter filhos parecidos com o filho dele. Ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Uma família de filhos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Por que não? Hoje quem ensina? Quero ser próspero. Eu vou conquistar coisas. Sejamos conquistados. A prosperidade que vamos dar valor é quanto mais de Cristo nós temos e ainda mais, quanto de nós Cristo tem. Eu tenho Cristo, mas quanto de Cristo, quanto Cristo tem de você? Se nós começarmos a entender isso, essas verdades eternas, consoladoras, edificadoras, esperança e descanso. Assim seja. Faça o seu comentário,